Oi, gente, vim falar com vocês rapidinho aqui sobre o reino de Deus. Eu estava aqui estudando e eu resolvi trazer para vocês esse vídeo. O som deve estar um pouco diferente porque eu estou gravando pelo celular, mas eu espero muito que vocês entendam essa mensagem e compartilhem também com todas as pessoas que vocês acham que precisam entender sobre o reino de Deus. Então, vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a gente encontra a descrição em Romanos capítulo 14, versículo 13. Deixa eu abrir aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, aqui Paulo explica pra gente o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Gente, imagina a gente viver em um mundo justo, um mundo onde tem paz e um mundo onde tem alegria. Imagina só, a gente viver um mundo que não tem corrupção, um mundo que não tem ruindade, que não tem maldade, um mundo que não tem tristeza, não tem doenças. Isso é o reino de Deus. Jesus, no Novo Testamento, todo momento que ele pôde, ele falou sobre o reino de Deus, ele pregava sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus nada mais é do que a justiça, viver em um mundo justo, um mundo onde tem paz e um mundo cheio de alegria. A gente lendo, a gente entende que isso aqui é a Nova Jerusalém. Isso, o reino de Deus, ele tem somente coisas boas pra gente. E quem é o rei desse reino? Deus é o rei. 1 Timóteo 1,17 fala o seguinte. A gente vai abrir todos os versículos aqui, viu, gente? 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Então, aqui a gente entende que Deus único, ele é o Rei. Então, imagina só esse reino, onde tem justiça, paz e alegria, e Deus é o Rei desse reino. E quem são os herdeiros desse reino? Vamos ver quem são os herdeiros do reino de Deus? Agora a gente vai abrir João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha só quem são os herdeiros do reino de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Ou seja, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, nem todas as pessoas o receberam ou aceitaram como Salvador. Mas todos que o receberam, todos nós que aceitamos a Jesus, ele deu o poder para nós de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem são os herdeiros desse reino de Deus? Somos nós, os filhos de Deus. Então, quando a gente entende que Jesus veio para pregar as boas novas, Jesus veio para pregar sobre o reino de Deus, um mundo justo, um mundo de paz, um mundo de alegria. Ele mostrou pra gente quem é o rei desse reino e nós entendemos que nós somos os herdeiros do reino, nós somos filhos de Deus. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que acreditar nisso aqui, a gente tem que acreditar no reino. E onde está esse reino? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20. O versículo 20 e o 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Indagados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós.
Ou seja, o reino de Deus está com a gente. E como que é? E onde que está esse reino de Deus? Quando Jesus veio na terra para perdoar, para justificar os nossos pecados, para nos comprar novamente na cruz, ele falou com a gente o seguinte, que o Pai deixaria um consolador. Vamos abrir em João, capítulo 14, no versículo 15 e 17. Versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com você e estará em você. Ou seja, então Jesus, ele veio na terra e ele pediu ao Pai para deixar para a gente um consolador, o Espírito da verdade, que nem todos podem ver, porque não foram todos que receberam, mas nós que o recebemos e nos tornamos filhos de Deus, ele deixou para a gente o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que nos conduz para fazer as nossas coisas certas, para fazer as coisas diante de Deus. Então agora, entendendo sobre o reino de Deus, a gente consegue entender um pouco da salvação. Aqueles que aceitam, aqueles que acreditam, terá esse mundo justo. Então, nós que o recebemos, que acreditamos no Senhor, nós vamos viver em um mundo justo, um mundo cheio de paz e um mundo de alegria. E se a gente tomar posse dessa palavra, a gente acaba entendendo o restante de tudo. Olha o que Jesus falou pra gente em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se a gente buscar viver nisso aqui, se a gente buscar viver em paz, se a gente buscar sempre a alegria, se a gente buscar sempre viver em justiça, fazer as coisas certas, fazer as coisas de paz, fazer as coisas alegres, a gente não precisa de preocupar com as outras coisas, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus falou aqui pra gente. Busque primeiro o reino, ou seja, vamos buscar viver em um mundo justo, vamos buscar paz, vamos buscar alegria. Por quê? Porque todas as outras coisas que a gente precisa na terra, que são as nossas vestes, a nossa casa, o nosso alimento, Jesus vai nos acrescentar. E olha que legal o que Jesus fala pra gente também. Tudo que a gente pedir em oração, nós vamos receber para que o meu Pai seja glorificado. Ou seja, para que Deus seja glorificado, tudo que a gente pedir em oração, Ele vai nos dar. Ou seja, se você tem vontade de ter algum material, por exemplo, uma câmera, eu tinha muita vontade de ter uma câmera. Mas para quê? Para fazer a minha vontade ou para que o meu Pai seja justificado? Porque se for para que o nosso Pai seja justificado, com certeza Deus vai nos presentear. Porque se a gente entender o reino, se a gente buscar primeiro o reino, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente entende sobre o reino de Deus, a gente entende que nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então, a gente entende que todas as coisas da terra, com certeza, Deus pode nos dar, Deus pode nos conceber. Mas para quê? Para que o Pai seja glorificado. Ou seja, então a gente tem que viver, gente, e buscar sempre a justiça, fazer as coisas certas, sabe? Fazer as coisas justas. A gente tem que buscar viver em paz com as pessoas. A gente tem que buscar não brigar com as pessoas. A gente tem que buscar a sempre estar alegre. Mesmo que a gente esteja triste, a gente tem que buscar alegria. Porque isso é o reino de Deus. E o reino de Deus habita em nós. João falou aqui pra gente no capítulo 14. Então, quando a gente entende o reino, a gente entende que a gente não precisa de se preocupar com o depois, porque o depois Deus já prometeu pra gente. Está aqui. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que eu queria falar pra vocês. Vou deixar essa imagem no meu Instagram e eu espero muito que vocês tenham entendido. Não esqueçam de compartilhar com alguém. Compartilhem, gente, a mensagem sobre o reino. No Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala muito sobre o reino de Deus. Então, não deixe de ler os três livros, porque Deus fala muito sobre o reino.
Jesus pregou muito sobre o reino de Deus. É isso, não esqueçam de enviar o vídeo para uma pessoa, envie para uma amiga, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida e sempre ore antes para Deus testificar o estudo no teu coração e sempre confira também as referências bíblicas, viu, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês com Deus e até o próximo vídeo.